O Parque de Diversões Lima teve seu início em 1947, com a sua estreia em Campina Grande, no mês de dezembro, mesmo no centro da cidade, num local chamado Largo da Luz, porque existia nessa época a usina de luz que ficava montada, ela era feita ali na esquina da Praça da Bandeira. Então, em 1947, estreou o Parque Lima em Campina Grande. Desculpe interromper a entrevista com Dona Mércia, mas peço para vocês que gostam desse tipo de conteúdo e que ainda não seguem o perfil do Instagram Nordeste Bacamarte, que sigam, curtam, comentem e compartilhem. Vocês assim estarão nos ajudando e fortalecendo o nosso trabalho e aumentando o alcance de nossas publicações. E agora fiquem com a continuação da entrevista com Dona Mércia, do Parque Lima. Eu, Mércia, que sou nora de seu Neno, do Carrossel Lima, morávamos bem próximo, ali no Largo da Luz, em frente a um posto que havia, posto de gasolina. Eu pequena, eu tinha 3 anos e me lembro perfeitamente até das músicas que tocavam no parque, eu me lembro. Então, eu pequena, fui acompanhada de meus irmãos. O parque constava de cavalinho, que é a principal peça, e não tinha roda gigante, era cavalinho, aviões e montanha-russa. Uma montanha-russa baixinha, pequena, mas fazia sucesso. Os aviões, então, era um sucesso extremo, ninguém conhecia parque, assim, a não ser em exibições de festas do exterior, vinha festas dos Estados Unidos, que foi justamente ali que seu Neno, que foi o criador, imaginador mesmo dos cavalinhos, com o galope, ele observando os cavalinhos que vinham dos Estados Unidos, ele de tanto admirar e ficar olhando lá, olhando os movimentos do cavalinho, do galope, ele muito inteligente, acabou criando. Ele já tinha criado antes um carrossel mais simples, sem galope, me parece que houve até uma festa em areia, Paraíba, aqui no nosso brejo, que em areia, eu creio que foi a estreia, foi antes de 40, mas era uma festa, umas peças precárias. Então, eu tenho um documento e vou depois relacioná-lo no contexto do livro que eu vou escrever. Essa festa de areia, eu tenho a impressão que é em 1930 e alguma coisa. Mas isso aí, eu prefiro antes fazer uma conferência de datas na própria cidade de Areia. Bem, quando o parque funcionou a primeira vez, eu tinha 3 anos e me lembro, eu e meus irmãos acharam de escolher umas canoas, que no princípio havia canoas. E eu me lembro que eu chorando com medo do balanço da canoa. E o irmão mais velho, é um rapazinho, novo ainda, dando impulso na canoa e eu ali apreensiva, minha irmã cuidando de mim. E as músicas, eu lembro de várias músicas antigas mesmo, as primeiras, eu sei de todas elas, desde o início, essas músicas muito bem escolhidas, porque os irmãos Limas, todos os irmãos, eles eram músicos profissionais. Eles tocavam em bandas, em Campina Grande havia a banda Vitácio Pessoa, e um dos irmãos, que esse só trabalhou em música a vida toda, nunca participou de Parque Lima, este era o mestre Nilo Lima. Então ele era maestro e continuou na música até o fim. Mas os dois, Agripino e Silvino, escolheram viver no parque, cuidando do parque e viajando, acompanhando
Eles fizeram um trajeto de quase 60 anos de vida, ou seja, só pararam quando envelheceram, adoeceram e não tiveram condições, então a família tiver o destino de continuar. No caso, Hugo Alves de Lima, meu esposo, que era filho de Silvino, seu Neno. Então, eu sendo prima terceira, me interessei bastante pela a história do parque e o destino do parque e já aceitei passar 8 anos administrando até terminar, até encerrar. Porque não tínhamos nenhum plano de continuar com o parque, uma vez que o Parque Lima ele foi feito exatamente nas oficinas dos irmãos Lima. E eles nunca tiveram interesse em trazer peças novas. As peças que compunham o parque eram as feitas por eles e não havia nenhum motivo de mudar, de comprar peças, inserir peças modernas, porque talvez porque queríamos mesmo ficar na história do parque, que até hoje nós temos, quem já andou no parque, os usuários do Parque Lima amam a história do parque, amam lembrar de suas infâncias, depois seus filhos e netos. Então, é uma história muito bonita, que deve ser perpetuada em livro, em literatura. Então, o Parque Lima, a partir de 47, começou a criar, talvez viajando para as cidades próximas, eu acho que foi assim que começaram. E tinham amigos também que moravam, por exemplo, Taquaritinga. Quando eles começaram a ir a Taquaritinga, foi através de amigos. Então, criaram o roteiro de festa, eu tenho a impressão que é a partir dali. Então, várias e várias festas foram criadas, aqui não vai dar tempo enumerar todas elas, muitas muito boas. Então, em cada uma, a história, o Parque Lima compôs uma história muito bonita, com depoimentos de todos os usuários. Em 47 mesmo, ele iniciou em Caicó, Rio Grande do Norte. E em Caicó, quando eu já estava na direção do carrossel, eu assisti uma cena muito linda, que eu fiquei impressionada, aquela senhora de mais de 50 ou 60 anos, comprar os ingressos, entrar sozinha, eu observei, ela não levava crianças, não. Subiu o lastro do cavalinho, ela montou um cavalinho e rodou feliz, alegre, parecia uma criança. Quando ela passou, terminou de rodar e passou, aí eu chamei. Eu disse, olha, eu notei que a senhora não trouxe criança. Ela disse, não, minha filha, eu vim do Rio de Janeiro, eu moro lá. Mas eu vim para recordar o meu tempo de criança, que eu rodei quando criança com meus pais aqui. Então, aquilo me emocionou a tal ponto de eu ficar apaixonada pelas histórias. Então, o Parque Lima teve uma história longa e terminou em minhas mãos. E como eu componho a história do parque desde criança, eu tenho a história completa. Tenho fotografias do início, como na minha página Parque Lima, Família Lima. Parque Lima, Família Lima, quem quiser entrar no Facebook, essa página consta lá. É de minha autoria, começando o roteiro de história do parque. Então, eu agradeço ao povo de Itaquaritinga, que era um povo muito amável, muitas amizades foram criadas por esse tempo que viajamos. Eu terminei meu roteiro, que começou em 1983, até 1990 e alguma coisa. Eu acho que não chegou a 10 anos, não, mas uns 8 anos eu acompanhei. Mesmo porque havia o caminhãozinho Chevrolet, guiado por Argimiro, que foi um feliz, maravilhoso funcionário nosso, que por uns 40 anos trabalhou
no parque, zelando o caminhãozinho, e ele era a minha companhia de orientar os lugares, que eu não tinha nenhuma experiência, mas graças a Deus consegui levar em frente até os anos 90 e pouco. Então eu agradeço a vocês de Itaquaritinga